Oi, turma! Retornando para a nossa aula. Então, como eu falei, né, a sombra com cinza lunar ao redor da personagem, né, do desenho. Então, fiz aqui, ó, ao redor do coelhinho. Aqui, terminei a maçãzinha aqui que faltava. Contornei um pouco mais grossinho os galhos, para dar um destaque mais bonitinho, tá? Achei que combinou assim. Então, é só deixar eles mais grossinhos, tá bom? E agora, eu quero colocar uma luz seca nessas folhinhas, tá? Apagando um pouco, porque o que eu quero aqui, o foco, é a Branca de Neve, tá bom? Então, coloquei o branco no pincel, tirei o excesso no paninho e ficou só uma sujeirinha. Vou vir aqui nessa pontinha, ó, movimento circular, e vou apagando um pouquinho com a luz seca, tá? O que tava muito chamativo, aí eu dou essa apagadinha. Tiro o excesso. Aqui nas maçãzinhas, ó, vou fazer a mesma coisa. No castelo também. Nessas folhinhas. E aqui. Na outra maçã. Ok? Feito isso, vamos agora para a pintura do olho. Esse olho, nós vamos usar na íris caramelo e tijolo. Se não tiver o tijolo, vai ter que ser o... Desculpa, não é caramelo. É cerâmica com tijolo. Se não tiver, peraí que eu vou trocar essa tinta aqui, agora que eu vi que venceu. Se não, gente, não usem tinta vencida se você for comercializar suas toalhas, hein? Porque a empresa não garante que vai sair ou não essa pintura depois. Então, cerâmica e tijolo. Não tem o tijolo, pode usar o caramelo. Agora sim falei a cor certa. Então, a esclera do olho dela é com branco. Esclera, como eu já disse na primeira aula aqui do nosso curso, é a parte branca do olho. Ela tem esse nome na ciência. Vamos fazer a do outro lado também.
Agora, nós vamos fazer a íris. Aqui tá a íris e já tá também a pupila riscada. Mas, se você quiser passar tudo, igual eu vou fazer aqui, ó. Vou passar tinta em todo o olho. Eu gosto de estar fazendo a pintura dos dois olhinhos ao mesmo tempo, tá? Agora, com um pouquinho, uma faisquinha de cinza, eu vou descer uma sombrinha aqui. Outra aqui. Aqui parece que eu não pintei em cima, mas é que é os cílios dela, que ela também tem aqueles cílios mais grossinho, tá? Vamos iluminar essa íris com um pouquinho de branco. Eu tô com um pincel 0, tá? Mescla esse branco na cor tijolo. E para a sombra e o contorno da íris, vai ser com cerâmica. Então, a gente coloca um pouquinho de cerâmica, vai descendo com batidinhas. Aqui no cantinho também. Nesse cantinho lado esquerdo, lado direito. Pego o jatobá. Enquanto seca ali a íris, vamos fazer a sombra do cantinho do olho. Que a gente já fez, a gente está refazendo. Aqui também. Um pouquinho de jatobá aqui e aqui. Espalha.
Agora, nós vamos fazer a íris com preto. Para isso, vamos de stencil, de círculos. Opa, bati aqui na câmera. Eu gosto do stencil, né? Como eu falei anteriormente para vocês, para pupila. Ou também poderia ter feito a íris, ter o mesmo tamanho. Então, aí eu já meço aqui qual que vai ficar melhor. Nesse caso, é essa primeira. Esse stencil de círculos de várias medidas é da Opa, tá? Tem no site da Encantos e Cores. Com batidinho. E a tinta preta. Esse fica bem aqui no cantinho, essa íris, e essa fica no centro do olho. Caso você ache que você vai se perder, então deixa riscado a bolinha, tá? Como o fundo ainda estava úmido, aí eu dou uma retocada. Arruma bem. Agora eu vou pegar o filete. E contornar a íris. Ok? Vamos iluminar um pouquinho mais. E agora, nós vamos fazer o contorno da parte inferior do olho dela. Pode estar misturando... eu vou usar o marrom café. Se você não tiver o marrom café, mistura o jatobá com um pouquinho de marrom. Pra ficar semelhante, não fica igual, tá?
Então, a gente faz o contorno inferior. Muito cuidado nessa hora. Aproveita, já faço aqui também. Quando fica grosso, tenta tirar com a unha, com muito cuidado. E agora, a hora esperada, sobrancelhas e delineado com preto. Então, vamos lá, vou fazer o delineado de um lado. Esse lado aqui, ó, ele é mais grossinho. Acerta. Tem um bendito pelinho bem aqui. Agora vamos pro outro lado. Chega aqui na pontinha, faz aquela curvinha. E aqui, retoca esse centro. E desce aqui até o final. Vou vir com um pouco mais do cerâmica, retocando aqui em cima. Aqui também. Antes de eu puxar cílios. Ok? Então, agora nós vamos
colocar os cílios postiço. Aqui nós puxamos um, agora nós vamos fazer mais 2. Mais o outro. 2. Aí, marrom, desce aqui um contorninho. Só na lateral. Mesma coisa aqui. Para eu não borrar os cílios do outro lado, eu vou virar minha tábua. Costumo fazer isso sempre. Algumas aulas eu não fiz, porque eu tenho que explicar também a forma correta para vocês, né? Agora eu explico a forma mais prática, para não ter erro. Né, turma? Também tem que explicar os pulos do gato. Ó. Já pensou se eu faço por esse lado aqui e borro? Depois tá lindo esse rosto. Lindo, porque nós temos também que ser fãs do nosso trabalho. Que a gente não tem aquele ditado, a gente tem que se amar primeiro, pra depois amar alguém. Na pintura é assim, você tem que amar o seu trabalho e depois oferecer a alguém. Você tem que olhar para ele e pensar assim, eu compraria? Então, nós temos que ser nossos primeiros fãs de tudo nessa vida. Deixa eu pegar um pouquinho do jatobá claro, que faltou eu passar aqui num pedacinho. Muito cuidado nessa hora, pra não borrar o preto. Bem aqui no cantinho. Agora vamos já para a sobrancelha. Começo da ponta de cá, porque é o lado que eu faço a pontinha mais grossinha. E vou descendo. Vou fazer o retoque aqui. Eu de ponta cabeça novamente para fazer a outra, gente.
aqui que eu vou retocar, ó. Venho. Puxa o outro lado. Retocando. A hora que eu falo retocando é que tem alguns... A hora que você faz o traço, fica com falha, né? Opa. Certinho. Vamos colocar um pouco mais de luz aqui, com branco. Vou acertar aqui o cantinho com caramelo. Opa! Cerâmica. Tô confundindo toda hora cerâmica com caramelo, hein? Esse cantinho aqui também. E pra esse olho ficar pronto, falta o quê? Falta o quê? Um ponto de luz. Então, vamos dar luz. Pinta bolinhas. Branquinho na ponta do pinta-bolinhas. Aqui. Outro lado. Opa, ficou grandinho demais, ó. Dá uma arrumadinha. E tá aí o olho da nossa princesa. Certo? Agora vamos trabalhar a boca dela. A primeira coisa, antes de começar a pintura dos lábios, eu tenho que vir aqui e fazer uma pequena profundidade com o pincel filete, com a tinta vinho. É tão pequenininho esse detalhe que muitas vezes não dá para eu tracejar isso no risco, né? Porque a ponta da caneta não é assim fininha. Então, às vezes isso dificulta. Por isso que eu já explico
aqui na aula isso, tá? Porque às vezes você vai pegar projeto meu que não vai ter esse risquinho. Porque eu faço assim, faço na hora, um pouquinho antes de começar a pintura da boca. Olhando aqui de longe, percebo que eu tenho que retocar a luz do nariz da mocinha. Gente, sabe o que eu tenho vontade de pintar? Mas aí eu vou pintar pra mim ou pra minha filha. Porque daí eu acho que não vale a pena a gente vender um projeto assim grande. Fazer a Branca de Neve e a fileirinha atrás dela dos 7 anões. Ainda vou fazer, vocês vão ver. Ou fazer todas as princesas no barrado de toalha. Sim, dá pra vender, né? Porém, a gente vai ter que falar pra pessoa. Com todas as princesas fica valor X, não é verdade? Porque se a gente postar um trabalho com todas as princesas, aí a cliente vai querer e a gente dá o nosso preço, né? Aí como que vocês vão calcular? A hora que você estiver fazendo os seus cálculos de precificação, tô pondo um pouquinho de cinza aqui nos cantinhos do olho. Seus cálculos de precificação, provavelmente você já vai saber qual é o custo seu de só fazer a pintura, né? Vai ter essa base aí. Então, vai ser um momento onde você vai saber qual é o custo. Aí, por exemplo, a minha mão de obra só para pintura deu R$25. Então, aí você cobra R$25 de cada personagem. Deu 20, aí 20 de cada personagem a mais do valor da toalha. Por exemplo, você cobrou R$50 a toalha. Aí você põe mais, acrescenta, né? Mais 20 de cada personagem. Esses R$50 é um valor fictício, tá, gente? Eu não sei quanto cada uma tá cobrando. Eu, esse ano, acho que desde setembro, eu não vendo toalha. E não comprei mais toalha de banho. Então, eu tô por fora de preço de toalha de banho. Esses dias eu comentei aí na aula o preço que vocês podem estar cobrando de toalhinha, mas baseando no que eu paguei. Aí é que vocês têm que calcular também. Tem que embutir o frete, um monte de coisa, né, por trás. Por isso que eu falo, no Google, no YouTube, tem vários cursos de precificação. Eu acho interessante vocês estarem dando uma estudadinha sobre isso, para não ficar no prejuízo, né, gente? E eu deixei lá eu já deixei aí para vocês no grupo o link do nosso Telegram, onde a gente pode dar dicas, compartilhar trabalho. E eu deixei lá o contato da Julitex, onde eu compro minhas toalhas. Aí eu vou até recompartilhar lá de novo, para vocês estarem anotando. Eu fiz uma pesquisa de mercado, o melhor lugar que tá um frete bom e o preço bom das toalhinhas de lavabo é lá. Lavabo, banho e rosto.
Eles têm toda a linha lá. Mas a de lavabo, como eu precisava bastante para fazer aqui o curso, então eu fiquei pesquisando. E lá foi onde eu encontrei o melhor preço. Fiz o pedido. Eles têm a loja no Brás. Já fui lá pessoalmente, mas dessa vez eu não tinha como ir pro Brás. Eu pedi por internet. Então, a nossa boca aqui, a gente fez aquela base com rosa chá. E agora, a nossa primeira sombra vai ser com pink. Tá? Pincelzinho número 0. Vamos preenchendo a boquinha dela. Provavelmente, por exemplo, eu fiz este curso, toalhinhas número 1, ele tá com temas de menino e menina, né? Se bem que Harry Potter é um tema unissex. E o próximo, provavelmente, será só de princesas, tá? E o outro, o número 2, provavelmente é só princesas, né? Que a equipe ainda tá decidindo quem vem primeiro, se é o princesas, ou o outro com outros ou 3, quer dizer, ou se o outro tema será vários personagens. Então, eles estão estudando o mercado aí, para ver quais das opções. Mas aí eu já tô deixando um spoiler para vocês. Será princesas ou vários temas que a gente não conseguiu encaixar nesse, né? E de novo, vai misturar menino com de menina, tá bom? Então, assim que eles me derem uma posição do que foi decidido, eu passo para vocês, tá? Agora, com um pouquinho de púrpura, nós vamos fazer a sombra extra, ou segunda sombra, bem aqui no cantinho. Vou espalhando esse púrpura. Venho aqui nesse cantinho também. Mãozinha leve. Venho aqui também. Coisinha mais fofa. Esse cantinho aqui minúsculo da boca, eu venho com filete. E aí, eu puxo a sombra pra cá. Aproveitando o filete, já ponho mais aqui no cantinho da boca. Arrumo essa pontinha aqui.
E já vou arrumar também essa pontinha do lado direito, com o filete também. Arrumo o cantinho aqui da parte inferior. Retoco aqui. Continuo com o filete ou um pincel redondo. Vou puxar sombra só a parte inferior aqui do primeiro lábio, né? Não sei se é assim que fala. Como se eu estivesse contornando aqui, próximo do dente. Aqui eu também faço um contorninho. É um contorninho esfumando. Se entrar tinta vermelha dentro do dente, conforme o meu aconteceu agora, eu não posso retocar neste momento, porque senão vai borrar, vai ficar cor-de-rosa o dente. Então, eu deixo pra depois acertar. Pegando um pouco de pink. Esfumando aqui. Deixar bem arredondadinho esse lado, igual o outro. Volto com o pincelzinho 0. Mais sombra aqui embaixo. Agora, vamos fazer a luz. A primeira luz, nós vamos usar o Tutti Frutti. Não tem Tutti Frutti, rosa bebê. Só fazer mais uma sombrinha aqui que ficou falhado. Então, aqui nesse meinho, eu vou colocar o Tutti Frutti. Mais um pouquinho. Agora, vamos colocar um pouquinho aqui em cima. Bem suavezinho. Enquanto seca um pouquinho, para eu fazer o ponto de luz, vamos deixar o pedaço da faixa de cabelo dela já pronto. É um pedacinho bem aqui, ó, pouquinho. Então, vamos lá.
Tem que pegar pra não... Começo com púrpura. E é essencial a gente fazer essa pintura aqui do laço, pra na hora que for pintar o cabelo, né? Principalmente a títira aqui, que tem mania de comer risco, né? Comer bola aqui. Já faz pra não perder isso aqui. Pensou? Passa preto tudo aqui. Então, desde a hora que eu peguei o projeto, eu falei, gente, eu tenho que pintar isso logo. Outra dica também que eu poderia ter feito é colocado com a tinta fantasminha o nome da cor, né? Que aqui é faixa, pra eu não pintar em cima com preto. Vou pegar só um pouquinho de vinho e colocar aqui. Essa pontinha, nessa outra pontinha. Agora nós vamos iluminar com o vermelho vivo. Deixa eu pegar o vermelho vivo aqui. Mais um pouquinho do vermelho vivo. Vamos voltar para a boca. Ó, como ficou. Vou dar mais uma corzinha nessa bochecha, porque secou e ficou muito clara. Faz o retoque os dois lados. E também vou iluminar mais essa bochecha. Vou descendo aqui embaixo do olho e esfumo. E esse branco entra um pouquinho aqui no rosa. Aqui é a mesma coisa, embaixo do olho, e você esfuma. E mescla um pouquinho nesse rosa. Ilumina um pouco mais aqui.
Ok? E agora, com o filete, a gente vai fazer... Põe um pouquinho de branco e vai fazendo batidinhos. Aproveita e já pinta aqui dentro, onde entrou a cor branca, rosa, né? Batidinha. Agora o pink, vou fazer o último contorno. Deixando essa boca bem desenhada. Por isso que é importantíssimo a gente estar, até para tirar o risco, você tem que estar calma, não tá muito, não pode estar tremendo, sabe? Para o risco não sair torto. E principalmente as princesas, porque elas têm umas bocas diferentes. Né? O nariz, a maioria tem o nariz que tá no perfil. Então, a gente tem que estar bem centrada para estar fazendo esses riscos, porque além da técnica, o risco é essencial, né? Ele tem que estar muito bem passadinho. Pra gente não perder, né, o formato. Isso é muita observação e treino, tá? Não é assim... Tô falando isso não porque eu aprendi agora. Demorou anos. Faz uns 10 anos que eu faço pintura, assim, dessas bonequinhas. E ainda não cheguei, né, ainda do ponto exato do que eu queria. Por quê? Porque a vida é um constante aprendizado, né? Foi mexendo que tá bom, peraí, que agora eu tenho que arrumar. Um constante aprendizado, então a gente vai descobrindo técnicas novas, vai fazendo novos cursos. Faço curso até hoje com outras artesãs, porque eu tenho que me aperfeiçoar para também levar um conteúdo melhor para as alunas. Então é assim, gente. A gente não pode deixar de aprender, né? Sempre colocar nossa mente para tá aí trabalhando, que é uma ótima terapia, né? Assim, a gente não enche o saco de ninguém, como dizem o ditado. Quem tem a mente ocupada... Ó, e aqui eu vou pôr um pouquinho de jatobá para acentuar a sombra, porque eu não quero fazer contorno aqui. Então, eu venho, passo essa sombra para apagar o lápis que tá aqui. Certo, turma? Então, encerramos mais uma parte da nossa aula e depois voltamos para fazer o cabelo da mocinha. Ok?
Então, até lá. Beijos, fiquem com Deus. Boa noite.